Boa noite, pessoal. Vamos lá fazer o fechamento, o vídeo tradicional, o segundo vídeo, dia 18 de março, e fazendo aquele resumo semanal, claro, de acordo com os nossos cases e a nossa metodologia de trabalho, né? Então foi uma semana, no mínimo, interessante, bem diferente do que vem ocorrendo desde o início do ano, né? Acho que os dados que ocorreram lá nos Estados Unidos e fora também são um exemplo disso. Foi a melhor semana para as bolsas americanas desde novembro de 2020, né? A Nasdaq subiu mais de 8%, S&P mais de 6%, Dow Jones 5%. E então começou uma segunda-feira, né, bem ruim, bem negativa, mas de terça em diante até hoje foi realmente um rally bem forte para cima, né? Os movimentos técnicos, né, quando você faz uma análise técnica, o indicativo é uma tendência de alta ou de recuperação. Falei bastante na última semana o quanto que a gente tinha muito ativo desvalorizado, principalmente no setor de tecnologia. É claro que isso é só um indicativo técnico, né? A gente tem uma visão muito mais de longo prazo, mas é interessante o que está ocorrendo, né? A gente já falou o quanto que tem a ação barata, a Microsoft estava caindo em torno de 20%, a Amazon já vem há 2 anos aí que estava negativa, então assim, bastante oportunidade, acho que tanto lá fora e fazendo um stock picking aqui no Brasil, de novo pensando no longo prazo, né? O que a gente fugiria, e vamos tocar nesse tema aqui quando fala de 3R, foi o único exemplo negativo aqui que a gente teve no fundo da semana, é que tem um horizonte de longo prazo, tentar não adivinhar as tendências de curto prazo, algo direcional. Eu tenho escutado muito o pessoal falar de quais direcionais, de temas, né? Não, vamos 100% all-in commodities, vamos operar vendido em tecnologia. Isso é muito ruim para o portfólio, tanto para a gente aqui do lado institucional quanto pessoa física, né? Alguns destaques aí da semana: o dólar, né? O dólar começou a semana em torno de 5,8, fechou em 5,1, bateu de novo aí a banda abaixo dos R$ 5. E basicamente o que vem ocorrendo desde o início do ano, o dólar estava na casa dos 5,70, é um movimento de carry trade, né? O que seria isso? O pessoal fala muito, acho legal falar esse termo, apesar de eu não gostar muito de usar termo americano. Basicamente o investidor estrangeiro tomando recurso a juros baixos lá fora para se aproveitar dessa arbitragem, dessa diferença de juros aqui no Brasil, e acaba vindo um fluxo muito interessante, né? A gente está redeado aqui no fundo desde janeiro, ou seja, não temos o risco, entre aspas, do dólar na carteira, o que gerou um alfa muito interessante, né? Protegeu bem a nossa carteira, não à toa a gente está caindo bem menos do que a Nasdaq e do que o próprio S&P, se a gente fizer um paralelo, tá? Outro destaque aí da semana, na verdade, quarta-feira, 2 destaques, né? O Fed subiu aí a taxa de juros em 0,25%, já indicando novas altas, né? O mercado inicialmente, quando o Fed deu esse recado, caiu bastante na quarta-feira, mas depois recuperou com a fala aí do Jay Powell, né? A gente basicamente tem a mesma interpretação. O que ocorreu, o pessoal perguntou bastante, nossa, por que isso vem subindo tão forte as ações, principalmente de tecnologia, nesses últimos dias, né? Na verdade é o que a gente falou, né? Tava oversold, né? Tava tudo vendido demais, eu não sei nem como vamos traduzir isso aí, mas estava vendido demais e o fundamento acaba até trazendo o preço junto, né? E basicamente o que ocorreu, tá muito no preço já, essa parte de perspectiva de alta de juros lá nos Estados Unidos, então acredita-se que o mercado possa normalizar. Claro que a gente ainda tem algumas variáveis que possam impactar negativamente, que é o caso da Rússia, né? O próprio Copom aqui aumentou a taxa para 11,75, favorece de novo esse movimento de fluxo aqui de dólar para real, né? Então assim a gente tem uma pequena perspectiva de ajuste positivo para o real, claro, aí dependendo muito de questões internas, mas quando a gente analisa pontualmente a questão de juros é o que aconteceu, tá? Quando a gente entra na ponta de bolsas em geral, como eu coloquei lá fora, foi uma semana muito positiva, não ocorria desde novembro de 2020. Aqui no Brasil nossa bolsa ficou positiva, acho que algo em torno de acima de 3%. Para a gente também foi uma semana fantástica, né? A gente estava caindo mais de 13% no mês, recuperamos tudo. Obviamente tem que fechar a cota, mas deve ficar em torno do 0 a 0 em 4 pregões, a gente subindo aí 13%, bem acima da Nasdaq e do próprio S&P, o que é basicamente a forma que a gente montou o fundo, né? A gente quer gerar um retorno aí acima desses índices, né? Lembrando que o nosso objetivo de retorno anualizado é de 20% líquido e a gente vem entregando isso desde 2017, apesar do momento bem ruim, né? Desde janeiro, como eu já falei, a gente está tendo aí o pior momento para esse
tipo de portfólio e empresas que a gente tem, mas de novo gerando uma oportunidade com horizonte de longo prazo. Na ponta de Venture Capital, a gente tem um destaque, assim, tem números, né, mas um pontual que eu acho que vale a pena a gente ressaltar para o vídeo não ficar muito grande, foi a Binance, né, o CEO da Binance aí presente em São Paulo, Rio de Janeiro, uma presença forte da Binance aqui no Brasil. A Binance que assinou um MOU aí para comprar a Simpol, né, na verdade é para comprar a licença da Simpol para poder voltar a negociar, de acordo com as regras locais, mercado futuro de cripto. Então, um movimento bem interessante. Acho que vale ressaltar um ponto, né? Se a gente pegar aqui até 2020, né, o principal player do mercado local de cripto era o mercado Bitcoin, que tinha 22% de market share do mercado local. Né? Quando a gente entra para 2021, em apenas 5 meses de entrada da Binance, né, mais ativamente, ela tomou o mercado. Hoje ela é maior player local com 33% de market share, e o mercado Bitcoin acabou sendo reduzido para 14%, tá? Então, sim, um movimento bem relevante que vale ficar de olho, e o mercado cripto aí tendo muita adoção aqui no Brasil também, né? Pessoa física é maior o movimento em cripto do que ações diretamente. Não preciso falar novamente aqui, realmente o case aí, blockchain no geral, é o case que a gente tem maior convicção aqui dentro do fundo. De novo, foi uma semana positiva, tendo uma recuperação. Para o longo prazo, a gente é muito, muito otimista com as adoções e o crescimento que isso pode ter, tá? Falando aqui na parte de ações propriamente, China, né, ação de tecnologia, acho que vale falar, porque o pessoal perguntou muito pra gente, as ações que iam sendo dizimadas, né, JD, Alibaba, Bilibili caindo em 70%, alguns casos 80%, né, Alibaba aí basicamente estava negociando no preço do IPO um pouco abaixo, com um faturamento quase 50 vezes maior, né? Uma coisa meio sem sentido, mas a regulação lá não ajuda muito. A gente tinha JD lá atrás, acabam vendendo um preço bem elevado e com lucro, e na nossa visão acaba não fazendo tanto sentido essa exposição a ações na China, muito por conta da interferência do governo, né? Acaba sendo uma coisa que a gente não tem tanto controle, a gente prefere ficar de fora, com inúmeras boas opções que a gente tem no mercado americano, tá? Principais destaques aqui do fundo, né? Acho que vou falar da ponta negativa, porque primeira vez a gente só teve uma empresa negativa aqui, primeira vez no ano, tá? Só teve uma empresa negativa, que na verdade é um dos principais cases de alta do ano, mas essa semana ficou negativa, que foi 3R, caiu 1,5% aproximadamente na semana, né? Não à toa, o petróleo saiu de 120, 130 mais ou menos para, cadê? 100 dólares, o WTI 105 dólares, então teve essa correção aí, óbvio, na 3DR, mas de novo, é um case que a gente, assim, o case de óleo e gás não é uma coisa que nos atrai muito, pensando em futuro, mas a empresa, sim, acho que por toda a realidade distinta do mercado brasileiro quando a gente compara o mercado americano, então tem uma avenida de crescimento, por isso que a gente tem uma exposição a 3R, né? Na ponta positiva, Mercado Livre subiu mais de 28% aí na semana. Falamos na semana passada, né, o quanto que estava dizimada vários desses cases. A Mercado Livre caiu muito ano passado, vinha caindo em torno de, ela ainda está negativa no ano, Mercado Livre 12%, mas estava caindo quase 30%, né? Então, assim, não tem jeito, como eu falei, o fundamento uma hora puxa o preço, né? A Block, antiga Square, acho que esse é um case legal de mencionar. A gente comprou, a gente tinha Block no radar há muito tempo, por uma razão de preço a gente não colocava. A ação caiu aí quase 80%. Em fevereiro a gente montou uma posição de mais ou menos 2,80% do fundo, e passivamente essa posição foi para 4,20%, tamanha alta que essa companhia teve por um preço completamente fora da realidade de geração de caixa e de fundamento da companhia, né? Subiu 25%. A outra, que também é um case que a gente gosta muito, pensando no longo prazo, eu falo para 10 anos, é Unity, né? Uma empresa muito forte na parte de games e também de filmes, e vem tendo um crescimento aí na casa entre 30% a 35% anual. Também uma empresa que estava caindo 60%, subiu 17%. Para finalizar, o que eu tenho a dizer é, como eu falei no meio aqui desse fechamento, né, a gente não tentar tomar nenhuma direção, uma aposta única, né, fazer um all-in quando o mercado vem falando, eu odeio isso, mas a gente vê muita gente querendo fazer apostas, né? A gente não quer fazer isso, principalmente num cenário como o atual, manter convicção, manter os cases de longo prazo e aproveitar essas oportunidades que o mercado nos dá
em períodos como esse, tá bom? Valeu, bom fim de semana para todo mundo, um abraço.